Olá pessoal, aqui Miquel Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje venho fazer mais uma análise e review, mas começando primeiro pelo tutorial de um novo jogo e vai ser desta vez o Marco Polo 2 ao serviço do CAM. É assim que chamaram este jogo. Vamos ver então mais ou menos como é que se joga, de modo assim global, e depois voltamos aqui para falar sobre o jogo. Vamos começar aqui a montar então o tabuleiro. Vamos seguir aqui com a montagem do tabuleiro para 2 jogadores, para ser mais simples. Então, para 2 jogadores, colocamos aqui 4 dados pretos, que são os dados que podemos comprar através de camelos, como as ações secundárias. Vamos encher aqui as cidades com contratos aleatórios. Está assinalado aqui o sítio onde devem entrar contratos. Vamos colocar também aleatoriamente aqui as peças de bonificação nas cidades que as devem ter. Não são todas que têm. Agora vamos pegar nas cartas da ação especial, também baralhar isto e colocar também nas cidades de forma aleatória. Colocamos em todas as cidades e depois colocamos também 2 aqui em baixo. São 2 que vão estar a mudar a todos os turnos, portanto convém deixar aqui isto. Depois vamos colocar aqui nos de, estão assinalados com aqui 1. Para cima, isto também vai mudar todos os turnos, vai ser substituído. 1 de 2 e 1 de 3. Colocamos um marcador de cada jogador aqui em Pequim, um beijinho. Outro a marcar aqui os pontos, pode ficar aqui para entrar depois. Vamos colocar as casas no nosso tabuleiro aqui individual a tapar estes espaços todos, sendo que elas, quando são retiradas da esquerda para a direita, portanto, para ao final desbloquear isto. Temos um marcador a mais, mas é só para o caso de coincidir com o personagem que tem essa habilidade de ter 2 em jogo. Se estiverem a jogar com menos jogadores, vão ter que pôr aqui uns dados para tapar esta localização e ali também. Mas não nos foquemos nisso agora, não é importante. Colocamos também aqui ao lado os selos e vamos colocar também estas peças de bónus inicial aqui aleatoriamente também nestas partes semicirculares. Depois cada jogador vai receber um contrato destes iniciais, eles estão aqui marcados a azuis, porque acabam por ter alguns recursos aqui que nos ajudam. Damos uma quantidade de recursos e recebemos outros, pode nos ajudar a avançar. Colocamos aqui no nosso tabuleiro que tem sempre espaço para 2. Vamos ter aqui os dados, que depois a cada turno relançamos e adicionamos aqui a esta zona. Ficam os selos sempre ali disponíveis, são associados a esta localização. E o jogo, em princípio, está pronto para arrancar. Cada jogador vai receber 3 camelos e 8 de dinheiro, que vai adicionar aqui à sua área pessoal. Tem aqui também uma carta com as ajudas das ações secundárias, que podem sempre ser feitas, ou seja, ações secundárias são, e posso explicar já essas, são fazer um contrato, não conta como ação principal, tornar, virar ou ativar um selo para o lado evoluído, gastar um dado para receber 3 moedas, 2 camelos ou 1 jade, que acaba por ser esta localização aqui, gastar um camelo para relançar um dado, gastar 2 camelos para fazer crescer ou decrescer o valor da pinta do dado, 1. Portanto, temos que gastar vários para ajustar e gastar então 3 camelos para receber um dado adicional temporário que podemos adicionar aos nossos e usar no turno. O jogo vai ter 5 turnos e durante esses 5 turnos as ações principais consistem em usar sempre um dado. Ou seja, vocês têm sempre de usar um dado, um dos vossos ou destes que adquiriram, para efetuar a ação e depois podem fazer várias destas ações secundárias, quantas quiserem, entenderem, consoante for conveniente. O jogo tem como recursos o ouro, a pimenta, a seda e agora a novidade em relação ao Marco Polo 1, neste Marco Polo 2, é o jade. Depois tem, obviamente, também o dinheiro e os camelos também. Para viajar no mapa vão ser basicamente precisos camelos, dinheiro e jade. Se vocês repararem, começam ali em Pequim, depois tem sempre estas rotas em que os vários trajetos estão sempre assinalados os custos. Os custos é o que vos disse, dinheiro, camelos, dinheiro, aqui começa a viajar também alguns sítios e agora a novidade é que nestes caminhos, que são caminhos de água ou rotas
marítimas, são precisos ter os tais selos que estão ali, e só tendo esses selos é que vocês podem atravessar os vários sítios. E os selos estão aqui e são estas localizações que permitem ser ativadas, ou seja, vão buscar primeiro os selos para depois poderem usar e atravessar os sítios, sendo que os próprios selos vos dão benefícios. Vocês no início do jogo vão também receber então uma personagem, vão receber uma destas, elas todas têm poderes muito diferenciados, há quem diga que até desequilibrados, mas por exemplo, o exemplo aqui, este aqui permite, quando é na parte que cria selos, gastar apenas um dado, sempre que ativam um selo ganham um jade e para o final tem mais um ponto para um marcador. Ali de contagem de cidades, por exemplo, este na fase de produção ganham sempre 2 moedas, quando cumprem um contrato ganham um jade e no final do jogo ganham um ponto por cada jade. Este, por exemplo, sempre ganham os benefícios pontuais de outro jogador, vocês também têm esse benefício para gastar. Este dá recursos consoante os dados que vão sendo lançados e existem muitos. Este é o tal que, por exemplo, começam com 2 bonecos ali em Pequim e podem avançar com os 2 ao longo do jogo. Portanto, existem muitos, vão sortear, vão atribuir isto aos jogadores, podem também escolher, atribuir vários para poder escolher, e vão receber também no início do jogo umas cartas aqui do objetivo. Aqui é uma diferença, também não é tão penalizador como no primeiro Marco Polo. Vocês vão receber isto, por exemplo, recebem 3 e dos 3 escolhem um, e isto tem coisas diferentes. Por exemplo, tem aqui as cidades que vocês devem ir para ter bónus no final, depois eu explico este pontuador, tal como se tiverem os selos, certos selos ativados, também podem ganhar pontos. Portanto, vocês vão receber isto é um equilíbrio entre a quantidade de bónus e os selos que podem ter. Portanto, podem ser sempre maneiras de fazer pontuadores, mas sem ser tão penalizador como no Marco Polo 1. Portanto, cada jogador vai ter uma coisa destas. Fica esta, por exemplo. Pouco interessa, para já. Depois, os turnos vão ter sempre a mesma estrutura, como falei. Ativar um dado e fazer a ação. Então, que ações é que nós temos disponíveis? Existe uma diferença entre localizações com dados, um espaço castanho e azul. Os castanhos só pode estar lá um dado, não pode ser colocado mais nenhum em cima. Nos azuis podem sempre ser colocados dados em cima. Por exemplo, eu tinha lá este, e a seguir um outro jogador, com um dado da sua cor, por exemplo, e colocar lá um 1 ou um 2, é indiferente do dado que lá está, sendo que o que conta é que ao colocar o dado vão ter que pagar, se já estiveram por baixo, moedas igual ao número de pitas. Portanto, se o jogador azul colocasse este, fazia a mesma ação, mas tinha que pagar 2 moedas. É esta a única penalização ou benefício para chegar primeiro. Sendo que nestes, se o vermelho tivesse ido, então o azul já só poderia ocupar o espaço ao lado. Não tinha hipótese de colocar por cima. Essa é uma regra muito importante. E nestas localizações, nestas, até como nestas, não pode haver 2 dados da mesma cor. Por exemplo, isto e depois isto não é permitido. O que leva a que às vezes os jogadores sejam forçados a comprar dados pretos para depois poder pôr, porque não conta para o dado da sua cor. De notar que o jade agora pode ser convertido em moedas ou em camelos. É uma das novidades deste jogo. E que tipo de localizações tem? Tem estas aqui, bastante diretas, em que colocam o dado e vão escolher uma destas coisas, esta ou esta, e podem também escolher a de baixo, que é dar então o jade e receber o determinado benefício. Por exemplo, se desse um jade recebia 2 camelos e 2 sedas, se desse 2 jades recebia-se 3 pimentas e 7 de dinheiro. Sendo que a partir daqui temos que usar pelo menos uns, ou seja, qualquer dado entra. A partir daqui só podem ser 3 ou mais, 5 ou mais. E os benefícios são o que estão lá. No fundo, isto acabam por ser as localizações para receber diretamente recursos, que vão ser muito importantes para poder avançar no tabuleiro e para poder cumprir contratos, que é uma das maneiras de fazer mais pontos. Portanto, tem estas localizações, tem esta aqui, que vos permite ir buscar 2 contratos e 3 moedas. No entanto, a novidade deste jogo é que só podem ir buscar contratos nas cidades onde vocês já tiverem presença. E por isso vamos introduzir aqui a ação andar, que é esta. Aqui também há algumas diferenças. Por exemplo, se colocarem aqui um 1, é direto, tem que pagar 2 moedas. Podem andar com o vosso trabalhador, ou seja, uma deslocação. Eu podia fazer isto, mas se fosse, por exemplo, por aqui, isto só contava com uma, não me chegava para chegar a esta cidade, porque está aqui um oásis ou um interposto. Portanto, eu ia gastar ia para aqui, como tinha sido o primeiro jogador a chegar, ganhava isto, e com isso ganhava aqui o benefício de 3 camelos, imaginando que tinha mais um, adicionava para a minha reserva pessoal, e isto ia fora do jogo. Já não voltava a entrar. E então, como terminei lá, ia aqui ao meu tabuleiro, e aqui ao mais à esquerda possível, ia colocar lá
uma casinha para representar que tenha uma representação comercial. E sempre que fazemos isto num sítio onde estão contratos, nós podemos escolher um dos contratos e adicionar à nossa área. É um dos benefícios. O que significava que quando eu fosse, por exemplo, aqui esta localização para comprar contratos, já podia escolher contratos daqui, que eles são renovados depois, turno a turno, mas já tenho acesso a estes contratos. Não tenho mais nenhum, mas tenho estes. Então isto foi andar aqui. Ele podia também andar aqui, mas já tinha que gastar 3 dados. Se eu gastasse assim, vou sempre ver o dado mais pequeno, o que significava que só podia fazer um movimento. Mas se eu colocasse, por exemplo, assim, conseguia fazer 3. O que permitia, por exemplo, fazer 1, 2, 3. Mas só posso colocar o meu entreposto no último sítio onde fico e não ganhava aquele bónus, atravessava simplesmente. No entanto, se eu colocasse aqui em cima 3 dados, podia fazer até 6 movimentos, mas só fazia 3 porque era o valor que estava lá, eu podia fazer 1, 2, 3 e então colocava um interposto adicional, o que me permitia então tapar este e ir novamente retirar aqui e tapar este também e ficar com os benefícios dos dois. Aqui ganhava aquilo que tinha ganho e aqui ia ganhar imediatamente este benefício, que eram 2 recursos diferentes, e todos os turnos, ou seja, no início do turno, porque tem o ponto de exclamação, significa que é a produção, vou sempre ganhar isto para até ao final do jogo, nos turnos restantes. Portanto, quanto mais cedo ganharmos estes itens, ou tivermos acesso a estes itens de produção, que se ativam tendo simplesmente lá as casas, não é? Os entrepostos, nós vamos receber esse benefício. E basicamente vai ser isto no jogo todo. Portanto, vão ver que há muitos custos para avançar, estas ações também custam muitos dados e é assim que nós vamos acedendo às localizações. Das localizações existem estes que têm contratos, as cidades com contratos, as cidades que podem ter só estes bónus, que são produção, as cidades que têm então cartas que podem ser ativadas com dados. Exemplo desta, se eu tivesse por algum motivo conseguido chegar aqui, tinha aqui uma casa também, e então eu na minha jogada podia pegar num dado, colocar aqui, e então podia gastar um jade para receber aquilo. E era uma vez porque era um dado de 1, mas se fosse, por exemplo, um dado de 2, eu podia gastar 2 jades para obter aquilo tudo. Assim até ao limite de 6, como é óbvio. E isto vai ser assim basicamente para as localizações todas, sendo que a novidade que há são estas aqui também. Se eu conseguisse chegar aqui e tivesse também uma habitação, para além de muito aposto comercial, para além de ter benefício da produção, e a partir de agora poder aceder a esta localização, que era não mais, não menos do que poder colocar um dado, lá está, é castanho, não pode haver mais nenhum, em cima deste, e ia ganhar aquele benefício, que eram neste caso 7 moedas, e como tinha colocado um dado entre 4 e 6, ia ganhar 2 vezes este selo se o tivesse. Este é o tipo de localizações. E então agora o que é que são os selos? Os selos podem ser obtidos aqui. Eu tenho que gastar, por exemplo, 2 dados, imaginemos que estamos a ver o pote, que era aquele que fazia sentido, eu tenho que colocar aqui pelo menos os dados, 2, um pote obriga-me a que tenha pelo menos um dado 2, portanto cumpre perfeitamente isto, e então eu vou buscar o selo do pote, já o tenho, é uma licença para viajar, e vou ganhar um de jade. Tenho isto, é meu benefício. Se eu tivesse feito posteriormente depois esta jogada, como tenho pelo menos um pote, não ia fazer nada. Porquê? Porque o pote tem que estar evoluído, o que significa que eu num turno antes, como uma das jogadas bónus que podia fazer a qualquer momento era virar isto. E para virar isto tinha que gastar 2 pimentas e 5 moedas. Gastando, obtinha, ativava mais uma forma de produção, portanto ganhava logo um jade e nos turnos seguintes estava sempre a produzir, e ao jogar aqui um dado de 6, ia, como era um de 6 estava na de baixo, se fosse menos um 3 era só uma vez, ia ganhar 2 vezes o benefício que esta cidade dava, neste caso eram 2 jades. Portanto a minha jogada eram 7 moedas mais 2 jades aqui com este 6. Portanto isto vem libertar uma série de novos benefícios. Vamos ver aqui os restantes selos. Existem 4 tipos de selos que servem para viajarem a vários tipos de sítios. No entanto, eles também dão vários benefícios. Por exemplo, este jade está sempre a dar pontos de vitória quando evoluído, está sempre a produzir. Este, por exemplo, é um selo que não está associado a nenhuma necessidade de viagens, mas gastando isto passamos a ganhar sempre dinheiro e para o final temos mais um para avançar ali no ranking daquela pontuação. E por final existe também aqui este, que é do anel, que
é o mais dispendioso, mas está sempre a dar camelos e é o que nos permite avançar aqui nesta zona. Esta zona que no fundo é a ligação das duas grandes rotas aqui, portanto é um ponto interessante para atravessar. De notar que estes selos também são importantes aqui para a pontuação final se nós estivermos evoluídos. E isto, com o visto, é mesmo de evolução. Não basta só ter, para atravessar basta ter o selo na versão normal, mas para usar estes benefícios com certinho, temos que o fazer evoluir. Temos também sempre aqui estas localizações disponíveis, elas vão mudando todos os turnos, estas cartas vão saindo e vão aparecendo outras. Então os turnos vão sendo assim, os jogadores vão jogando, vão gastando os dados são sempre as ações disponíveis, portanto não tem necessariamente de jogar o mesmo número de turnos, porque há jogadas que gastam mais dados que outros, e notar que o jogador que estiver sempre mais à frente aqui, sendo que conta também mais à frente ter os dados em cima, vai ganhar aqui a ampulheta de primeiro jogador. Aqui o token que vai assinalar quem é que joga primeiro, e jogar primeiro pode ser importante. Então os jogadores fazem as suas ações, no final do turno isto vai sair daqui, vão entrar novas cartas, portanto isto vai estar sempre a mudar, os contratos vão sendo abastecidos novamente, onde faltarem. Estas cartas, estes taros aqui de baixo também saem e vão entrar novos também, vão entrar também novos. Os jogadores vão obter os rendimentos daquilo que tiveram. Neste caso, eu estava aqui e aqui, portanto ia obter de rendimento 5 moedas e 2 recursos à escolha. Ia gastar, por exemplo, ia usar pelo menos uma pimenta e um ouro e 5 moedas e adicionava aos meus recursos, voltava a lançar os dados, que também eram todos recolhidos, os 5 dados. Se por algum motivo tivesse menos de 15 neste somatório, o que aconteceu, não tenho aqui 16, mas se tivesse, por exemplo, assim, imaginem que me tinha saído isto, tinha aqui 8, 10, 12, portanto faltavam-me 3 até aos 15, e esses 3 eu podia receber em qualquer combinação de camelos ou de moedas até chegar aos 15, e os dados passavam a estar aqui. Portanto vamos fazer isto durante 5 rondas, e depois no final vamos contar os pontos de vitória. Os pontos de vitória são obtidos através dos contratos, ou seja, sempre que nós fazemos um contrato ganhamos imediatamente os pontos de vitória, portanto vamos registando e vamos acumulando aqui. O jogador que tiver mais vai ganhar 8 pontos. Depois depende, se for a 2 jogadores, o segundo jogador não ganha isto, mas se for a mais do que 2, ganha isto. Portanto vão contar os contratos, vão ver quem é que tem mais. Vão ganhar 2 pontos por cada 2 recursos destes e 1 ponto por cada 10 moedas. Depois vão ver a quantidade de cidades diferentes que têm, sendo que têm aqui os símbolos delas, alguns são repetidos, e nas vossas cartas estarem aqui, por exemplo, a indicação dos sítios que têm o mesmo tipo de ícone, por exemplo aqui a cana de bambu, estas 2 cidades estão assinaladas como tendo, portanto se vocês tiverem pelo menos uma, ganham o bónus adicional. Vão ver então quantas têm de diferentes, vão somar estes mais uns para avançar, e depois vão ver a pontuação que tem. Por exemplo, se tivessem 6 cidades diferentes, iam ver onde é que calhava, e depois, se tivessem mais uns, iam avançar esses uns e iam dar aqui a pontuação que tinham. Portanto, existem várias possibilidades para fazer isso. Iam juntar também os pontos dos selos se os tivessem cumprido, se estivessem nos vossos objetivos, e somando isto tem a pontuação final do jogo. De notar aqui no jogo os componentes, é uma coisa que já existia no Marco Polo 1, que eram estes componentes maiores para simbolizarem 5 unidades. Mas agora eles são mesmo muito maiores e é mesmo possível ver a diferença entre ambos. Estão a ver a mesma uma diferença que se nota, que era uma coisa que não acontecia no outro. Bem, então é mais ou menos assim que se joga. Vou ver aqui no meu bloco de notas para não me esquecer de nenhum componente, nenhum elemento de análise dos jogos, e falemos primeiro pelos componentes. Os componentes são muito semelhantes àquilo que era o Marco Polo 1, aliás, o jogo é muito semelhante àquilo que era o Marco Polo 1. Os componentes estão bem feitos, boa qualidade a nível de material, os recursos são todos em madeira, aquelas pequenas peças, as moedas são normalmente em cartão, que é normal. Uma edição deste tipo e por este preço habitualmente não tem moedas metálicas, e que iria encarecer obviamente muito o jogo, mas os recursos estão ok, estão bastante bem conseguidos. Para um jogo deste preço, penso que está bastante adequado e justificável, e o facto de adotarem aqueles recursos maiores, que eu no vídeo até disse que simbolizavam 5 unidades, mas supostamente são 3, no entanto, podem ser aquelas que vocês quiserem para ajustarem às quantidades quando estão a jogar.
Recorrer àqueles recursos maiores eu acho que é muito inteligente, é uma coisa que já surgiu no Marco Polo 1, não tenho a certeza se terá sido ideia de outros jogos, mas se não foi, realmente foi uma ideia inovadora, mas se realmente é já uma replicação, fizeram bem em usar essa técnica, porque realmente facilita e ajuda-nos a manter na mesma todo aquele fascínio que os componentes dão aos jogos. E não nos podemos esquecer que uma parte importante do fascínio e do interesse do jogo, embora possa não ser para todas as pessoas, advém da materialidade do jogo. E o facto de termos estes recursos físicos contribuem bastante para a experiência de jogo, mesmo que seja de um modo que não seja percepcionado ou que não estejamos conscientes disso. Mas, por exemplo, acho que é uma boa solução e eu até diria que mais jogos deviam recorrer a isto para depois não termos que recorrer àqueles cartõezinhos que são os multiplicadores. Eu sinceramente não gosto muito disso, portanto gosto desta opção que o Marco Polo, tanto no 1 como no 2, recorreram a essa análise, a essa solução. E neste caso os componentes são maiores do que na primeira versão do Marco Polo, o que gerava alguma confusão porque os tamanhos não eram assim tão diferentes e acabávamos por ficar um bocado baralhados o que é que seriam os recursos maiores que simbolizavam vários e aqueles que eram a unidade. Do ponto de vista do aspecto gráfico, eu diria que é adequado, entra nestes jogos que normalmente estas duplas, estes grupos de autores italianos adotam, que entram muito no aspecto gráfico que nós vemos associados normalmente aos Eurogames e aos jogos mais ali da influência alemã, em que são estes grafismos que são desenhos, mas com uma mistura entre elementos realistas e elementos cartunescos, digo eu. Não consigo encontrar outra explicação melhor para descrever isto. Eu gosto deste tipo de abordagem porque, sem ser demasiado infantil ou sem ser demasiado fantasioso, acaba por, na mesma, transmitir alguma seriedade, e o facto de estarmos a jogar também um jogo que não é basicamente uma simulação exata da realidade, que por vezes pode afastar porque ficamos com a sensação que estamos a trabalhar. E isso eu gosto deste equilíbrio, pessoalmente gosto, mas é claramente um gosto pessoal. Portanto, dentro desse tipo, penso que está bem feito, está adequado. No tabuleiro, é um tabuleiro com muita informação, com muita ilustração, muita decoração. Pode ser confuso quando olhamos à primeira vista, mas depois os caminhos acabam por ficar mais ou menos evidentes. Mas, no entanto, o tabuleiro tem mesmo muita informação. Talvez limpar um bocadinho não fosse pior. Até porque temos que ler os custos dos caminhos, temos que ler aquilo que está em cada cidade, os limites da cidade, temos que ver agora também os selos, temos que ver também o tipo de cidade, e acaba por ser muita coisa num tabuleiro em que tem também localizações para pôr os dados e as cores das próprias localizações, para sabermos que tipo de dado é que temos que pôr, também interessa. Do ponto de vista da complexidade, eu diria que é um jogo médio, se bem que depois isto também varia um pouco, tendo em conta aquilo que é a nossa tolerância à complexidade, e quando falamos em complexidade estamos a falar de várias coisas, e que também podem variar de pessoa para pessoa, porque está relacionado com a capacidade de lidar com o tipo de informação e o modo como a informação é apresentada. Eu diria que, tendo em conta o standard ou o nível dos jogos de tipo europeu, os Eurogames, eu diria que é um jogo médio, nem é muito pesado nem é muito leve, está aqui um equilíbrio no meio, e daí parece-me também ser esta a própria aposta da editora, justamente nesta reedição para Portugal da Devir, e salientando que o jogo foi oferecido pela Devir, e para fazer aqui esta análise, portanto o jogo é um jogo médio, e que provavelmente não será um jogo de introdução para jogadores novos, provavelmente eu diria que deviam jogar outras coisas primeiro, para perceberem se realmente querem ir um pouco mais a fundo na complexidade ou não do jogo, mas também não é um jogo demasiado pesado, e provavelmente os jogadores que querem jogos mais pesados não vão gostar muito deste jogo, porque é um jogo médio, lá está, não é uma coisa muito profunda. No entanto, é muito mais complexo do que, eu diria que é mais complexo que o Marco Polo 2 porque tem mais opções. E isso dá a aparência de ser mais fácil fazer as coisas, tendo também um bocadinho mais de sandbox, ou seja, temos um pouco mais de liberdade porque temos também mais recursos e mais opções. E isto entra aqui também no próprio conceito de replicabilidade do jogo. Parece-me que o jogo tem um pouco mais de replicabilidade porque os contratos mudam e porque as localizações também mudam das cartas que podemos fazer. Os contratos, lá está, não são os mesmos e depende do sítio onde estão. Temos os poderes individuais dos jogadores, também são diferentes e podem conjugar com os próprios poderes do Marco Polo 1, das personagens, se quiserem, para terem mais. E isso vai criar alguma variabilidade no tabuleiro. Embora não seja uma variabilidade totalmente diferente de jogo para jogo, mas
ou seja, não vos vai mudar totalmente a forma de pontuar, porque as formas de pontuar vão ser basicamente os contratos e a quantidade de cidades que conseguem visitar, com mais umas coisas pelo meio das ações, mas a maioria dos pontos vão ser obtidos desta maneira. Portanto, tem alguma replicabilidade? Eu diria que sim. Do ponto de vista da curva de aprendizagem, não sendo um jogo muito complexo, eu penso que se aprende rapidamente. Uma partida será suficiente para perceber o jogo. Depois, ser bom ou não, ou ser competente no jogo, é uma questão de conseguir ler bastante bem o tabuleiro e aproveitando as oportunidades que podem aparecer, por exemplo, nos contratos e nas cartas que são substituídas de localização na parte mais baixa do tabuleiro, em que muda turno para turno. Eu diria que é um pouco de saber ler isso, ler o tabuleiro e ver os caminhos ótimos e onde é que compensa fazer, encadear contratos. Podemos encadear muitos contratos neste jogo e eu diria que, desse ponto de vista, tem alguma replicabilidade. A nível das mecânicas, é um dice rolling, rodamos os dados, mas, no entanto, temos muitas maneiras de os poder alterar, ou seja, nós vamos alocar dados, uma espécie de trabalhadores, não é bem, mas é mais ou menos isso, vamos alocar dados a locais que depois dependem da quantidade de dados que vamos colocar e do valor do próprio dado, sendo que nós podemos gastar uma série de recursos para fazer essa modificação. Portanto, lançamos os dados, mas temos algum controle, ou seja, tem algum fator sorte nos dados que saem, no entanto, nunca me pareceu muito condicionante, tendo em conta aquilo que o jogo me oferecia. Portanto, havia sempre algumas opções interessantes para fazer. No entanto, tem esse fator sorte dos dados, que me parece que é menos marcado neste Marco Polo 2. Ou seja, mas tem um certo fator sorte e é um jogo de alocação de dados. E depois, obviamente, como mecânica indireta, tem o set collection, porque vamos ter que fazer o set das cidades para fazer pontos e vamos tentar também reunir. Temos algum efeito de pontos em cascada ou de ações em cascada, ou seja, em sequência, em cadeia, podemos dizer assim, que é em cascada, em cascata, aliás, até é mais correto. Em cascata é a tradução direta do inglês, até estava a dizer cascada, mas não é nada disso. Ações em cascata ou em cadeia, temos várias e podemos fazer isso através dos contratos, porque uns desbloqueiam outros. Podemos fazer isso com os selos também, que é uma inovação que o jogo tem, para tornar também o jogo mais interessante e para termos um motor de produção maior. O jogo tem também, então, um motor de produção. Antigamente, o motor de produção no Marco Polo 1 eram os recursos nas cidades, aliás, as cidades que podíamos reclamar, agora temos mais coisas que podemos fazer, os selos são umas delas, portanto isso é mais tem também um elemento de motor de produção e encadeamento de jogadas. A nível de número de jogadores, eu diria que o jogo joga bastante bem a 2 e a 3. A 4 eu diria que já não fará muito sentido jogar, o jogo fica longo e sem muita necessidade. 2, 3 parece-me que está bem. A nível de tema, o tema encaixa bem, digo eu, tendo em conta que, pronto, os dados não sei dizer o que é que significa, provavelmente a capacidade energética que nós temos para jogar cada turno, não sei. No entanto, do ponto de vista do tema histórico, supostamente fala da segunda parte das aventuras do Marco Polo, que foi quando ele supostamente teve ao serviço do imperador chinês, que nesta altura era imperador mongol, e neste momento o Império Mongol ocupava praticamente uma parte muito significativa do continente euroasiático, chegava até a Europa, em parte já da Europa. No entanto, o que se salientou desta época é que era muito fácil, ou muito mais fácil, viajar pelo Império. E este Império Mongol acabava por ser uma confederação de vários impérios que se mantinham, mas era muito mais fácil atravessar e viajar pelo próprio território, e comerciar, e trocar bens, e até fazer partilha cultural. E isso penso que se transfere bem para este Marco Polo 2, do ponto de vista temático, o jogo incita e é mais fácil fazer essa conjugação que dá uma sensação de maior desenvolvimento. E pronto, do ponto de vista do que eu tinha aqui para falar, já falei praticamente tudo. Do ponto de vista de inovação, eu diria que não tem nada assim que o distinga muito dos outros jogos. É um jogo de lançamento de dados e alocação de dados. Isso é mais ou menos comum. Eu diria que a originalidade talvez seja o tema em si e esta conjugação da capacidade de viajar e deslocar e num tabuleiro que se encaixa depois no tema histórico. Eu diria que é essa a principal inovação. Depois, já falei aqui muito de comparação deste Marco Polo 2 com o Marco Polo 1, mas depois vou fazer mais um vídeo em que isto fique mais condensado e mais focado para fazer essa análise também, à semelhança do que fiz para outros jogos. Pronto, fica aqui a análise do Marco Polo 2, parece-me um jogo interessante para ter. Eu vou
pelo menos para já mantê-lo na coleção. Vou jogar mais algumas vezes, provavelmente a 2 jogadores, especialmente neste momento de confinamento, e penso que é um jogo para considerarem e para verem se realmente é um jogo para o vosso gosto e para enriquecer a vossa ludoteca ou não. Então vá, adeus!